ser como uma aula normal. Então, a gente vai vendo vocês vão fazendo as dúvidas. As orientações foram essas justo porque a gente sabe que muitas pessoas respondem chamada e saem da aula, tá? Então, são as orientações que a gente recebeu da coordenação. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Qualquer dúvida que tiverem, é só interromper e ir perguntando, tá bom? Bom, então hoje a gente vai ver a aula de sensibilidade superficial e profunda. Então vamos lá, pessoal. Sensibilidade é uma modalidade do exame neurológico que a primeira coisa que faz a gente, o que vem na cabeça é algo relacionado a sentir dor, a sentir tato, a perceber a temperatura das coisas, do ambiente, mas sensibilidade vai muito mais além do que isso, certo? A gente tem duas grandes modalidades de sensibilidade, que são a sensibilidade superficial e profunda. A sensibilidade superficial, de fato, ela engloba essas submodalidades, que são tato, dor e temperatura. Mas a gente tem uma segunda modalidade de sensibilidade, que é a sensibilidade profunda, que também é chamada de propriocepção, e que é uma modalidade extremamente importante. E o exemplo que eu sempre dou para que vocês consigam introjetar esse conceito de sensibilidade profunda é que ela é responsável por fazer você ser capaz de andar sem precisar estar de olhos abertos, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem receptores profundos nas articulações que estão o tempo todo nos informando da posição dos segmentos corporais no espaço. Então, por exemplo, vocês não precisam acender a luz do quarto de noite para ir fazer xixi. Por quê? Porque vocês sabem onde tem um degrau, onde tem uma porta, onde tem um criado mudo. E isso só é possível porque a gente tem receptores que nos mostram os segmentos corporais no espaço o tempo todo, tá? Então, uma pessoa que tem um déficit de sensibilidade profunda, muitas vezes ele não é capaz de ficar em pé e andar. Por quê? Porque a sensibilidade profunda também nos dá a noção de equilíbrio, tá? E a gente vai ver isso hoje. Isso é muito importante e a gente vai ver hoje o que uma pessoa com déficit de sensibilidade profunda apresenta de dificuldade de andar, de dificuldade de ficar em pé, e o que a gente vai ver no exame neurológico desse paciente. Então, a gente vai ver como é que a gente pesquisa o tato, a dor, a temperatura, como é que a gente pesquisa a sensibilidade profunda e os déficits neurológicos que são acarretados a partir disso aí. A sensibilidade profunda, então, é chamada de propriocepção, e a gente tem 3 modalidades de sensibilidade profunda, que são a sensibilidade vibratória, que é chamada de palestesia, a sensibilidade cinético-postural, que é chamada de arterestesia, e a capacidade de discriminação entre 2 pontos, que é o tato fino, o tato delicado, que é chamado de tato epicrítico. Tudo isso faz parte da sensibilidade profunda. O tato grosseiro, o tato da sensibilidade superficial, é chamado de tato protopático, tá? Então, a capacidade que a gente tem de discriminar 2 pontos, que às vezes são pontos bem próximos um do outro, isso já é capacidade de sensibilidade profunda, certo? Então, a gente vai ver isso hoje. De rotina, a gente pesquisa o tato e a dor como sensibilidade superficial e a sensibilidade vibratória e cinético-postural dentro da sensibilidade profunda. O tato epicrítico, ou seja, a discriminação entre 2 pontos,
não é pesquisada de rotina, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, esses dois próximos slides aqui são os slides que mostram a via da sensibilidade superficial e da sensibilidade profunda. Por que é importante a gente saber essas vias? Porque a gente tem duas vias extremamente diferentes carreando a sensibilidade superficial e a profunda. E por isso que, às vezes, um paciente que tem uma lesão em uma parte da via, por exemplo, da sensibilidade profunda, não vai ter déficit de sensibilidade superficial. E o contrário também é verdadeiro, porque essas vias são bastante diferentes e passam por pontos anatômicos bastante diferentes, tá? Então, a gente vai começar pela via da sensibilidade superficial. Eu tirei isso aqui do De Jong, tá? Vejam aqui que a gente está falando sobre a sensibilidade superficial, que é a via, né, do trato espinotalâmico lateral. Essa é a via da sensibilidade superficial. Então, toda vez que a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando de estímulos aferentes. Então, estímulos que vão entrar a partir de um receptor. Então, a gente tem milhares de receptores de sensibilidade espalhados por todo o corpo. Em alguns locais, a gente vai ter maior concentração desses receptores. Por exemplo, palma das mãos, planta dos pés. São áreas que são bastante sensíveis, áreas que estão concentrando bastante receptores de sensibilidade. E aí, a gente está falando de uma via aferente. Essa via vai levar as informações sensitivas até a interpretada, e aí a gente vai ter a volta, né, da eferência, por exemplo, da via motora, que vai nos dar informação. Por exemplo, você colocou a mão numa superfície quente, são vias aferentes, e as vias motoras, como a gente viu a aula passada, são vias eferentes, tá? Então, as vias aferentes sobem e as vias eferentes descem, grosseiramente falando. Então, quando você entrar em contato com qualquer estímulo, pode ser um estímulo de dor, pode ser um estímulo tátil, pode ser uma sensação de pressão, enfim, uma alteração que vai provocar um estímulo tátil em você, a gente vai dar início a que esse estímulo seja levado por esse axônio desse neurônio, por toda essa via para ser interpretado, para essa sensação ser interpretada. Então, agora nós vamos ver o trato espinotalâmico lateral. Quando você teve essa sensação tátil, esse estímulo vai ser levado por esse axônio, que vai entrar pela medula. Ele vai entrar, vejam aqui essa região do H medular, ó, né? Então, esse axônio vai penetrar por essa região da medula, pelo H medular, e aqui a gente vai ter a nossa primeira sinapse. Vejam que esse neurônio fez a sinapse e o segundo neurônio já vai cruzar. Então, a gente já vai ter uma decussação aqui na medula e aqui sobe a via nessa região. Por isso, essa via se chama trato espinotalâmico lateral. Espino vem de espinhal, de medula, e lateral, por causa da posição desse trato dentro da medula. E aí ele vai subir. Vejam que esses são cortes esquemáticos, aqui da coluna lombar, né, onde vem as fibras dos membros inferiores, e aqui da coluna cervical, de onde vem as fibras dos membros superiores, né, e tem também as fibras da coluna torácica, que não estão representadas aqui. E aí, esses axônios vão subir passando pelo bulbo, medula em inglês é bulbo, certo? Vão subir pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo, e aí vão chegar na região do tálamo. Então, aqui vai ocorrer a segunda sinapse. Primeira sinapse na medula, então espino talâmico lateral, espinhal de medula, talâmico de tálamo.
e aqui no tálamo ocorre a segunda sinapse, o terceiro neurônio da via vai chegar nas regiões parietais, que são as nossas áreas sensitivas primárias, tá? Giro pós-central, área sensitiva primária, no lobo parietal. Certo? Dúvidas, perguntas até aqui, meninos? Então, esse é o trato espinotalâmico. Então, a gente vai agora para o trato grácil e cuneiforme, que é o trato responsável pela sensibilidade profunda. Tá? Então, aqui vocês vão ver que está escrito, então, coluna posterior, ou cordão posterior, ou corno posterior da medula, que é a área da medula que leva o trato grácil e cuneiforme. Por que que o trato espinotalâmico tem um nome só e o trato da sensibilidade profunda tem dois nomes, trato grácil e cuneiforme? Porque deram um nome para as fibras que vêm da coluna lombar dos membros inferiores e deram um nome para as fibras que vêm da coluna cervical dos membros superiores, tá? Então, o trato grácil ou fascículo grácil vem das fibras dos membros inferiores, coluna lombar, e as fibras que vêm da coluna cervical dos membros superiores receberam o nome de trato cuneiforme, tá? É que os nomes aqui estão em latim, porque isso vem da nômina anatômica, né? Esse livro não é em português, mas é trato grácil e trato cuneiforme. Então, vamos lá. Vocês vão ver aqui que essas fibras já começam entrando por um lugar diferente da medula. Olha só, a gente tinha visto no slide anterior que a gente tem as fibras do trato espinotalâmico entrando aqui pelo H medular. Agora vocês vão ver que as fibras entram aqui, ó, na região do cordão posterior da medula, certo? Olha só essa área. É uma área totalmente diferente. A via já começa diferente aqui. E uma outra diferença é que esses axônios entram e não cruzam. Eles entram e sobem direto, olha só. Eles vão subir chegando até o bulbo. Olha só. Então, aqui está o tronco cerebral, começando pelo bulbo. Mais uma vez, bulbo é medula em inglês, tá? Medula oblonga. Então, aqui a gente tem a nossa primeira sinapse. Aqui vai ocorrer a sinapse e o segundo neurônio da via vai cruzar. E aí vai cruzar para o outro lado, subindo pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo, e aí vai parar no tálamo novamente. E aqui ocorre a segunda sinapse. Saindo, então, o terceiro neurônio, que vai parar na nossa área sensitiva, né? No caso, na área da sensibilidade profunda. Certo? Então, são duas vias extremamente diferentes. A gente tem doenças diferentes acometendo essas duas vias. Então, aqui nós vamos comentar de doenças que comprometem só o cordão posterior da medula, certo? Alguém sabe de alguma doença que só compromete a sensibilidade profunda porque acomete o cordão posterior da medula? Então, vamos lá, meninos, eu já vou falar disso para vocês. Aqui é um corte esquemático, então, para mostrar como essas vias estão distribuídas dentro da medula, né? Esses neurônios, eles não têm uma localização errática, aleatória. Não, eles são organizados nos tratos dentro da medula. Então, aqui vocês estão vendo como é a organização do trato grácil e cuneiforme, da sensibilidade profunda. As fibras, elas vêm de medial para lateral, primeiro as fibras sacrais, depois as lombares, depois as torácicas, depois as cervicais. E aqui, no trato espinotalâmico lateral, as fibras vêm
de dentro para fora, né, de medial para lateral, sendo primeiro as fibras cervicais, as fibras torácicas, as fibras lombares e as fibras sacrais. E aqui uma relação anatômica, tá? Isso aqui é só um corte esquemático, o trato piramidal não está tão para trás assim, ele é um pouco mais anteriorizado, na ponta anterior da medula, mas isso é para vocês verem a relação das vias motoras com as vias sensitivas dentro da medula. E aqui, então, o esquema da via inteira. Aqui eu falei para vocês que a via começa pelo receptor de sensibilidade. Olha quantas diferenças de receptores que a gente tem localizados na pele ou um pouco mais profundos, como, por exemplo, dentro das articulações. E aí, a gente tem vários nomes de receptores. Vocês vão se lembrar disso lá das aulas de histologia do primeiro ano, né? Então, corpúsculos de Pacini, fusos musculares, corpúsculos de Meissner e as terminações nervosas livres, que são os receptores de dor, os mais abundantes, distribuídos em todo o corpo, tá? Que são as terminações nervosas livres, que são responsáveis pela dor fina, certo? E isso é sensibilidade superficial. Então, vamos lá, ó, só para ver, por exemplo, como é que é a entrada desse receptor aqui. Ele vai desencadear o estímulo, como isso é sensibilidade superficial, ele vai entrar aqui pela medula e vai fazer a sinapse, formando o trato espinotalâmico. A gente tem ainda um outro trato de sensibilidade superficial, tá? Que é o trato espinotalâmico ventral, tem o lateral e o ventral, mas o lateral é o que concentra a maior parte das fibras de sensibilidade superficial. E para dar um outro exemplo agora de sensibilidade profunda, os corpúsculos de Pacini, que são corpúsculos relacionados à parte de pressão. Então, isso é sensibilidade profunda, e ele vai entrar, então, pela região do corno posterior da medula, nos fascículos grácil e cuneiforme. Tá? Então, isso para dar um panorama para vocês de como a via na sua parte central. E na parte periférica, vocês sabem também que a gente tem uma ordem desses neurônios, né, no sistema nervoso periférico. No caso, aqui eu estou mostrando a inervação segmentar de um membro superior, né, de um segmento superior, e a gente sabe então que os neurônios vão se juntando, formando os nervos, e os nervos se juntam, formando as raízes que vão penetrar na medula. Então, as raízes e os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Após a entrada desses axônios dentro da medula, a gente já tem parte do sistema nervoso central. Então, vejam aqui, isso eu não vou cobrar de vocês na prova, tá? Como é que é a inervação anatômica, a descrição anatômica dessas raízes, mas eu estou mostrando isso aqui para vocês, para a gente falar agora um pouco de doenças que acometem os nervos, as raízes e a parte central da medula e do encéfalo, dando alterações de sensibilidade. Então, por exemplo, um paciente que tem uma hérnia de disco, por exemplo. Então, uma hérnia de disco na coluna cervical. Vou falar da mais comum, por exemplo, C6, C7, né? Então, o que o paciente vai referir para vocês? Vai referir dor. E como é que a síndrome de uma hérnia de disco cervical, por exemplo, é uma cervicobraquialgia? O paciente fala para vocês que ele tem uma dor no pescoço que corre para o braço. E por onde que ela vai correr? Ela vai correr por onde a gente tiver a inervação daquela raiz. Então, por exemplo, C6, C7, o paciente vai falar que ele sente um formigamento, uma dormência, que pega o dedão, por exemplo, certo? Que pega o primeiro dedo. E isso vocês vão observar desde a anamnese, porque o paciente vai falar para vocês como é a queixa dele. E aí vocês vão examinar e vocês vão ver se tem queixas
sensitiva associada à queixa motora, alteração de reflexo, certo? Para poder chegar à conclusão de qual é a localização daquela alteração sensitiva. Ela é periférica ou ela é central, certo? Ou, por exemplo, um paciente com hanseníase. O paciente com hanseníase, ele vai falar que ele tem algumas áreas, algumas localizações de algumas manchas que podem ter perda de sensibilidade. Por exemplo, o nervo ulnar no cotovelo, certo? Então, isso vai fazer com que a gente consiga definir a topografia daquela alteração de sensibilidade. Mesma coisa para o membro inferior. No membro inferior, a gente vai ter inervação de raízes lombosacras. E essa é a distribuição dos dermátomos. Então, o paciente vai falar para vocês que ele tem, se ele tiver uma hérnia de disco lombar, o que ele vai falar para vocês? Que ele tem uma dor na região lombar, que desce para o membro inferior, que irradia por trás do membro inferior e vai passar pela lateral. Vou falar do mais comum, que é a hérnia L5-S1. O paciente fala que tem uma dor que desce pelo bumbum, que corre pela parte posterior da perna e vai até o pé assim, na L5-S1, né? Ele vai falar que ele sente formigamento ou dormência ou dor que vai até a planta do pé, na parte mais lateral. Certo, meninos? Então, isso para a gente saber que essas raízes, esses nervos, têm um trajeto bem conhecido. E isso vai dar uma alteração de sensibilidade distinta da outra. Então, agora eu quero falar para vocês a respeito de lesões que comprometem a parte central. Então, vamos lá. Se eu tiver um paciente que tem, por exemplo, uma lesão só do cordão posterior da medula, como que é isso? Como que eu vou ter essa queixa desse paciente? Que lesões que podem aparecer no cordão posterior da medula? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o paciente que fez cirurgia bariátrica. Um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e que não tem uma reposição adequada da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que, especificamente, se ela está deficiente, ela pode dar comprometimento do cordão posterior da medula. Como é esse comprometimento do cordão posterior da medula? O paciente vai falar para vocês que não tem firmeza nas pernas, que ele não consegue andar, que ele cai, que ele, se ele fechar os olhos, ele perde o equilíbrio. Por que isso? Porque ele usa a visão para compensar o déficit de sensibilidade profunda. Então, ele anda olhando para o chão, ele anda batendo o calcanhar no chão para conseguir se equilibrar melhor. E isso gera uma alteração de marcha típica da sensibilidade profunda. Alguém sabe como chama esse tipo de marcha? Como é que chama a marcha do déficit de sensibilidade profunda, pessoal? Marcha talonante, tá? Então, a deficiência de vitamina B12, por exemplo, falei da cirurgia bariátrica, mas isso pode acontecer, por exemplo, por um paciente que tem anemia perniciosa, tá? A anemia perniciosa, ela dá um déficit de absorção da vitamina B12. Por quê? Porque o paciente produz anticorpos contra o receptor da absorção da vitamina B12 no estômago, certo? É no estômago que a gente absorve a vitamina B12. Por isso, pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia, não só bariátrica, mas, por exemplo, pacientes que fizeram uma gastrectomia e não fazem reposição de vitamina B12, eles podem evoluir com déficit de vitamina B12 e isso vai gerar uma doença que a gente chama de degeneração combinada subaguda.
que provoca uma alteração específica do cordão posterior da medula, onde passa o trato grácil cuneiforme, certo? E aí a gente vai ter um paciente que tem uma marcha talonante, um paciente que não consegue se equilibrar sozinho, e aí vai caber a nós saber se quando ele fala que ele não tem firmeza na perna, se ele tem alguma alteração de equilíbrio, a gente vai ter que saber, isso é força? Isso é coordenação? Isso é sensibilidade profunda? E a gente vai conseguir ver isso quando a gente for fazer o exame de sensibilidade, tá? Então, essa figura que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu voltar lá. Essa figura aqui é uma figura que vai mostrar como a pesquisa, uma das pesquisas da sensibilidade profunda, que é a sensibilidade cinético-postural, tá? Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, por exemplo, uma outra lesão, vamos supor que o paciente teve um AVC no tálamo. Como é que esse paciente vai falar para vocês que ele tem uma alteração de sensibilidade onde? Como fica essa alteração de sensibilidade, pessoal? Vamos lá, vou chamar alguém para responder para mim. Lívia, fala para mim como é que fica, como você acha que fica a alteração de sensibilidade de um paciente que teve uma lesão no tálamo? Problemas técnicos, filho. Ai, não sei, Pro. Vamos pensar. Se um paciente teve um AVC que pegou a área motora de um lado, ele vai ter o déficit do outro lado, certo? Certo. Mesma coisa para sensibilidade. Olha só, vou colocar no slide de novo para vocês verem. Olha só, essa via entrou e cruzou, certo? Se eu tiver uma lesão do tálamo, por exemplo, por um AVC agudo, que é muito comum acontecer nessa região profunda aqui, o paciente vai ter uma hipoestesia contralateral, certo? Porque a via já cruzou. Então, se eu tive uma lesão isquêmica, por exemplo, aqui, isso aqui me trouxe neurônios que vêm do lado contralateral, tá? Então, vamos falar aqui como é que é o termo técnico que a gente utiliza para falar de sensibilidade. Então, sensibilidade, o termo que a gente usa é estesia, certo? Se a gente tem uma diminuição da sensibilidade, a gente tem uma hipoestesia. Se eu tenho uma ausência de sensibilidade, eu tenho uma anestesia. Se eu tenho, por exemplo, um formigamento, qual é o termo que a gente usa para falar formigamento? Esse vocês conhecem bem. Parestesia. Parestesia, certo? E se eu tenho uma lesão, por exemplo, na região do tálamo, o tálamo é uma região que tem muitos receptores de dor, muitos núcleos de dor. Então, quando o paciente tiver uma lesão aqui, ele pode referir para a gente dor.
Então, quando a gente faz um estímulo tátil, ao invés do paciente desencadear uma sensação tátil, ele sente dor, ele sente incômodo, ele sente queimação. A gente chama isso de disestesia, tá? Ou tem um outro termo que a gente chama de dor talâmica. O paciente, quando tem lesões localizadas nessa região aqui. Certo, meninos? Então, se eu tenho lesões em áreas sensitivas do tálamo para cima, um AVC parietal, um AVC que pega essas regiões mais profundas, eu vou ter um déficit sensitivo contralateral. A cápsula interna está aqui, ó, logo abaixo do tálamo, aqui, ó, certo? Então, quando eu tenho AVCs nessas regiões, eu posso ter um déficit sensitivo, um déficit motor, tudo junto, certo? Então, o paciente vai falar que ele sente aquela região dormente, que ele não tem força no braço, dependendo da região é o braço, dependendo da região é a perna, e às vezes o paciente pode ter uma lesão única, né? Só sensitiva ou só motora, que é quando a gente chama de lacuna. Lacunas são AVCs pequenininhos que pegam áreas profundas, muito pequenas, e aí às vezes a gente vai ter essas síndromes puras, de só sensibilidade ou só alteração motora, certo? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, e em relação à sensibilidade profunda, quando a gente tem alteração de sensibilidade vibratória, a gente vai chamar a sensibilidade vibratória de palestesia, e a sensibilidade cinético-postural de artrestesia. Tá? Então, sempre usando o sufixo estesia, mas no caso, o prefixo vai se referir ao tipo de sensibilidade que está comprometida. Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem, o site da Merck Sharp Dome, que tem a prática do exame neurológico. Então, peraí. Tem em português também, tá? É porque teve aluno que falou para mim que entrou no site, estava tudo em inglês, mas ele também tem em português. Então é isso, pessoal. Esse site vai mostrar para vocês todo o exame neurológico. Olha aqui, ó. Introdução ao exame, o exame do estado mental que a gente viu na primeira aula, os nervos cranianos, a parte motora, força, aqui no sistema motor vai ter uma explicação geral, depois vai ter a força especificamente, os reflexos, tá? Tônus, e aqui depois vocês vão ver lá na aula do Armênio da semana que vem, que vai ter a parte de equilíbrio e coordenação, tá? E aqui ele tanto descreve o que a gente tá falando sobre a aula, tá? Então, a questão da sensibilidade superficial, detectar se o paciente está sentindo o objeto que você está tocando na pele dele, a parte de córtex, já a parte encefálica, né, do paciente conseguir perceber a discriminação entre dois pontos, a sensibilidade relacionada à parte de sensibilidade profunda. Então, ele vai explicar isso aqui, e aí aqui eu vou pôr para vocês o vídeo. Todo mundo está vendo? Está compartilhado, né, com vocês? Sim, professora. Sim.
Pessoal, então assim, ó, toda vez que vocês forem examinar a sensibilidade superficial, vocês vão ter que pedir para o paciente fechar os olhos, tá? Porque a gente tem que tirar o máximo de possibilidades que o paciente tem de corrigir um déficit, tá? Então, sempre a gente vai pesquisar um lado comparando com o outro. E de rotina, vocês viram lá que eles falaram que vão mostrar como é que pesquisa a temperatura usando a extremidade do diapasão, porque ela é fria. Mas a sensibilidade tátil e tátil e dolorosa são as modalidades que a gente pesquisa no dia a dia. A sensibilidade térmica, a gente não pesquisa de rotina. A gente pesquisa quando o paciente tem uma queixa específica. E nos livros de propedêutica, vocês vão ver que a técnica correta de pesquisar sensibilidade térmica é utilizando tubos de ensaio com água. 2 tubos de ensaio, um com água quente, um com água fria, tá? E aí, o paciente de olhos fechados, a gente vai alternando esses tubos com água quente e com água fria para o paciente falar se ele está sentindo sensação de quente ou de frio. E lembrando, essas temperaturas tem que ser em temperaturas que não sejam extremas, nem muito frio e nem muito quente, porque muito frio queima e muito quente queima, e aí a gente não tá vendo sensação térmica, tá? Mas eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, e aí o que vocês forem tendo de dúvida e o que for necessário eu vou explicando, tá bom? Prof, era pra gente estar escutando o áudio do vídeo? Vocês não estão escutando? Eu não. Não, o Bruno não tá vendo nada. Então, Também não tô escutando. Estranho. É porque meu áudio tá quase no máximo. Eu vou colocar de novo. Ó, tá no máximo, vocês estão vendo? Tá dando para ouvir, não? Não. Meninos, o meu computador tá com áudio no máximo e o vídeo tá com áudio no máximo também. Dá pra escutar assim, Ninguém bem baixinho, sabe? Mas ele começa alto, daí ele vai diminuindo. Começa alto e vai diminuindo. Acho que às vezes